Bem, olá, boa noite. Não sei quanto tempo é que este vídeo vai demorar, mas vou tentar ser relativamente breve. E se ouvirem um ronronar, é aqui a gatinha que está a ronronar. Portanto, qual é o vídeo, qual é a mensagem que eu quero transmitir? E desculpem-me por fumar. Se nunca fumaram, não fumem. Se fumam, deixem de fumar. Mas perdoem. Então é o seguinte. Eu já fiz um vídeo a explicar e estou a fazer mais um a repetir um bocadinho mais, talvez acrescente uma outra informação, mas basicamente vai ser repetição. Eu visitei Henri Cristo em 2020, já nem sei, 2 ou 3. Foi em fevereiro de 2023. Certo, 2023. E, e, e assim, fui convidado para ir lá. Não me foi cobrado um cêntimo, mas a viagem foi eu que a paguei, obviamente, que pela honra de conhecer Henri pessoalmente, pagava tudo para voltar a estar com ele. Continuando. Henri convidou-me. Eu fumava e consumia drogas. Estive lá uma semana. Não fumei um único cigarro. Um único cigarro. Não consumi drogas, obviamente. Ainda o Henri ainda me ofereceu. O Henri, os discípulos e as discípulas que habitam na chácara de Henri. Ainda me ofereceram almoço, jantar, fruta, bem, café. Tinha açúcar, mas eu não uso açúcar. Pá, tinha um monte de coisas, aveia. Pá, tinha um quarto, deram-me a estadia, a comida. O Henri, olha, uma coisa que eu não contei. O Henri, no primeiro dia que eu lá cheguei, salvo erro, sim, ele teve comigo tipo 5 minutinhos, no máximo, e diz-me assim, não saias à noite do quarto, portanto estava num quarto à entrada da Soust, mesmo à entrada da Soust, não saias do quarto porque à noite nós soltamos os cães e eles ficam aí a passear e a correr e não sei o que, não sei o que mais. Não tinha contado isto até agora. Na realidade, os cães durante a noite foram lá ladrar e não sei o quê. Eu estive quase para sair, a sério, estou-vos sincero, estive quase para sair para cumprimentar os cãezinhos, porque eu dou-me bem com, gosto imensamente de todos os animais e todas as amo. Na luz do meu Pai, Senhor e Deus, conforme ensina, na luz do meu Pai, Senhor e Deus, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente e coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Esta que é a lei da igualdade, que consiste exatamente em atribuirmos valores distintos a pessoas que se diferenciaram e pronto. Não só para nós, para os nossos, para terceiros, para pronto, whatever. Continuando. Estive lá uma semana, comi, bebi, bebi água da torneira. A água de Henri. Nunca bebi uma água tão boa. Aqui em Portugal, eu antes, enquanto havia capital, costumava beber como é que se chama? Aquela com pH elevado, Monchique, água Monchique com pH de 9.5 ou 9.6. A água que Henri tinha, que saía da torneira, vinha diretamente dos lençóis freáticos,
que o Henry teve a indicação do Senhor, do Pai, de Deus, para escavar um poço com 50 metros, salvo erro, de profundidade. A água que saía da torneira, que eu me banhava, opa, que qualidade! A melhor água que eu alguma vez bebi na vida, saía da torneira. Continuando, estive lá uma semana, reuni-me com o Henry praticamente quase todos os dias, salvo erro, 1 hora, pouco mais, pouco menos, variando com os dias. Cheguei a beber um copinho de vinho com o Henry. Que o Henry, quanto muito, bebe um copo por dia, no máximo 2, no máximo. Portanto, não bebe praticamente, não é um alcoólico, uma pessoa que beba um copo de vinho por dia. Não tem nada a ver com como nós vemos aqui no Porto, os putos a saírem à noite, a beberem 20, e eu também fiz isso, de 10, 15, 20 cervejas, bagaços, shots, absintos e pronto. Enfim, continuando, ofereceu-me a comida, ofereceu-me a dormida, oferecia-me todos os dias um vinho tipo morangueiro, um frasquinho com 20 centilitros, 25 centilitros, para eu, durante o jantar, beber ao jantar. Não me cobrou um cêntimo, não me pediu um cêntimo. Ouçam bem, não pediu um cêntimo. Um cêntimo. Ofereceu-me uns 20 e tal, ou 30 e tal livros, ou 40 e tal livros, de toda a nomenclatura dele, que eu andei a oferecer para algumas pessoas. Infelizmente, olha, uma delas acabou por rasgar e deitar ao lixo. Nem quero saber o que é feito dessa artista. E quando eu cheguei a Portugal, só por causa da história dos livros, na fronteira, no check-in, a chegar a Portugal, a passar como é que se chama aquilo? Alfândega, ou lá como é que se chama. Pá, pessoal, bué suspeito, peço desculpa, tenho olhos na cara, bué suspeito a passar por mim. A artista que estava lá a escolher o pessoal, tira a mala. Eu, pronto, muito bem, tirei a mala. Ele, que são estes livros? Trouxe do Brasil. Fez-me pagar quase 200 euros pelos livros. Mas pronto, adiante. E porque não querem deixar a nomenclatura de Henry passar para o resto do mundo. O Brasil esconde. Esconde o Brasil porquê? Por causa dos mídia, por causa dos pastorecos, da Igreja Universal do Reino do Demo, que coordena os mídia, coordena os maçons, coordena e é coordenado, obviamente, pelo Vaticano. Portanto, há chamamos de uma antissimbiose contra a humanidade para perceber a verdade que Henry transporta. Sendo as igrejas, os pastorecos, a iurda, a católica, a apostólica, a judaica, seja qual for, sem contar com outras distintas, mas enrolam praticamente a mesma coisa. Essas religiões que eu falei baseiam-se em mentiras. Paulo, que chamam São Paulo, não há santos. Deus é o único santo, e o Espírito Santo, que o Henry explica muito bem. Foi a mulher de Adão que não reencarnou. Por isso, transformou-se no Espírito Santo. Henry fala também, mas não só,
muito mais, em transmutar as energias sexuais pela coluna vertebral acima, através da Kundalini, ou seja, inverter a Kundalini. E eu posso-vos garantir que eu filo e isentei-me de qualquer atividade sexual durante uma data de meses. Meses. Apenas por concentração enviar a energia da Kundalini de baixo, ou seja, do chakra raiz, para o chakra coroa. Portanto, apenas por enviar a energia sexual, a energia da Kundalini, de baixo para cima, ou invertê-la. E o que fazem normalmente é mandá-la de cima para baixo, que é para potenciar a mesma. Só que, pronto. Os discípulos de Inri não praticam sexo porque fazem exatamente essa inversão energética da Kundalini. Continuando, portanto, estive lá uma semana, comi, bebi, estive onde o Henry costuma fazer os diretos que estão no YouTube, em Henri Cristo TV, no canal YouTube Henri Cristo TV, os diretos têm centenas de perguntas respondidas lá. Estive nesse local onde ele faz os diretos, tem um elevadorzinho, tem uns carros muito bacanos, muito bonitos, antiquíssimos, mas muito, muito bonitos. O espaço que ele habita, ouçam, é uma paz surreal. Surreal. Ao ponto de Henry tem fotografias de pássaros irem comer à mão dele. Ouçam, o Henry não criou os pássaros de bebés. O pássaro foi à mão dele, comeu e voltou a voar. E isso, e não só. Bem, o Henry é basicamente vegetariano, tal como Jesus também foi, coisa que o Papa se ofende imenso e vem dizer: ai, comer o cordeiro, na Páscoa não há problema nenhum, comer uma carninha não há problema nenhum, mas o Henry não come carne, não come carne. E raramente come peixe. Mas explica muito bem isto, que é o peixe tem uma evolução espiritual muito mais básica do que qualquer animal terrestre. Por isso ele não come os animais terrestres. E raramente, tipo, o peixe favorito dele é sardinha, mas raramente come sardinha. E neste momento até nem sei se parou completamente, se não. Porém, continuando, baseia a sua alimentação essencialmente em cereais, alho, azeite, fruta, pão. Ele faz pão, o Henry faz pão. Aliás, ele foi padeiro. Eu gostava. Uma coisa que, que o Henry também fez quando eu lá cheguei. Aliás, eu estava lá, eu levei para a chácara de Henry 8 ou 9 maços de tabaco. Foi, ou 7 ou 8, assim uma coisa qualquer, maços de tabaco. E quando, mal sabia eu que o tabaco lá no Brasil era muito mais barato. E quando lá cheguei, quando disse ao Henry: eu preciso de ir dar uma volta, que eu preciso de ir fumar um cigarrinho. E ele: vais fumar um cigarrinho? Porque tens tabaco contigo? Eu tenho. Mas fumaste algum cigarro? Eu não, porque é proibido pecar na chácara de Henry. Proibido pecar pelo pai. E porquê é que é proibido? Porque é um espaço sagrado. É Nova Jerusalém, sediada em Brasília, Distrito Federal no Brasil. É Nova Jerusalém. E é proibido pecar lá. E ele então o que é que fez? Chamou uma discípula, está-me a falhar o nome, a Núbia, e disse-lhe: abro os maços, abrimos os maços todos, espalhou-se numa taça
e ardeu e juntou álcool e ele disse assim à Núbia: despeja o álcool todo para queimar o tabaco. E ardeu o tabaco à minha frente e não sei o quê. E só que a Núbia não despejou o álcool todo. E ele insistiu: despeja o álcool todo. Ela pôs mais um bocadinho e acabou por não despejar. O tabaco não ardeu todo, talvez por isso eu ainda fumo, não faço ideia. De qualquer modo, uma coisa que depois me disseram foi que o tabaco, depois de queimado, depois de todo queimado, não foi à primeira, foi à terceira ou à quarta, tinha um fedor, ouçam, era tabaco sem aditivos, tinha um fedor inacreditável, incalculável. Pronto, adiante. O espaço é incrível, tem bananeiras, tem N frutas, opa, tem tanta coisa, a sério, aquilo é. E não é nada de... E vivem lá mais de 20 discípulos, homens e mulheres. Os homens de um lado, as mulheres do outro, o Henry na sua casa, chamemos-lhe assim, particular. Tem uma piscina onde o Henry faz os batismos, digamos, gratuitos, sem cobrar um cêntimo a quem quer que seja, onde dá as bênçãos, é inacreditável, inacreditável. Uma coisa que me pasmou foi toda a gente quer conhecer Henry para fazer perguntas e não sei o quê. E o Henry perguntou-me: então faz lá as perguntas que queres fazer. Pá, eu vim aqui para aprender, eu sou pequenino, não sei nada. Diga-me o que é que acha que eu deva saber. E ele falou-me meia dúzia de situações e afins, nomeadamente a diferença entre os falsos judeus e os verdadeiros judeus, que os verdadeiros judeus fazem como Jesus disse em Mateus 6, versículo 6, os falsos vão às sinagogas, tudo aos berros, a gritar, a rezar, a não sei o quê, pá, tipo, tangas, tangas. Ninguém precisa de mostrar a quem quer que seja que é devoto a Deus. Ninguém. Quem o faz é por soberba, por por tentar fazer uma promoção pessoal que não ofere. Ou seja, quantas pessoas vocês não conhecem que vão à igreja e, se for preciso, chegam a casa, batem na mulher, batem nos filhos, dão-lhes com o cinto. Pá, quantos? Quantos e quantos? Quantos e quantos? Quantos não vão à igreja e apanham babadeiras do caixão à cova todos os dias? Quantos e quantos? Portanto, ir à igreja vale zero. Falou-me também do casamento. Falou-me desta cruz. Falou-me desta cruz. Que eu já contei a história da cruz. Que foi um casal que ele era judeu, salvo erro. Ela era cristã. Exatamente, acho que era assim. E a família não se queria... Não queria deixá-los unirem-se. Eles souberam de Henry, foram visitar, marcaram com o tempo. O Henry tem marcações para anos, décadas se for preciso. Deus queira que viva tanto tempo. Mas tem marcações para... E vai, com certeza. Tem marcações para meses. Pode chegar a 2 anos a lista de espera para conseguir ter umas horas com o Henry. Umas horas. Pode chegar a meses. Meses ou anos. E na história ele contou-me então que o casal foi lá, ele não cobrou um cêntimo, nunca cobra um cêntimo a ninguém, deu a bênção que basicamente, eu não consigo replicar perfeitamente, mas era do género,
no amor recíproco que vocês têm um pelo outro, ou seja, e depois explicou, no caso de realmente ser recíproco, que o Pai vos abençoe e que vivam felizes eternamente. Algo assim do género. E depois de dar a bênção ao casal ela cristã, ele judeu, a família, após a bênção, eles foram aceitos pela família, as duas famílias aceitaram tanto um como o outro a um, e juntaram-se, tiveram filhos e salvo erro ainda hoje estão juntos e com os filhos e com a família e afins. Falou-me também em como conheceu, eu não tenho a certeza se ele me falou, se fui eu que li agora, mas falámos, ou pelo menos eu nessa altura também consciencializei-me da presença de Judas Iscariote, que estava em França, em Beauvais, Judas Iscariote que estava em Beauvais e que andava, tal como Judas, a segurar a sacola o saco, a mochila, o saco de Henri. E Henri quando falou qualquer coisa com o tal Judas Iscariote, que se apresentou como outro nome, o tal francês de Beauvais, que era um general ou um militar, algo assim, ajoelha-se perante Henri e diz-lhe, eu vou falar em português, mas obviamente ele disse-lhe em francês, Henri, perdoa-me, eu não sou digno de ti, eu sou Judas Iscariote. Levantou-se e pôs-se a correr e nunca mais ninguém o viu. Nunca mais ninguém o viu. E ao ponto de Henri nem sequer teve hipótese de lhe dizer que o perdoava, que se ele quisesse podia continuar com ele, não tinha qualquer problema. Porém ele desapareceu e até hoje não se sabe desse senhor, dessa pessoa. O senhor é só um. O meu nome é o Senhor, como diz na Bíblia. Não dareis a ninguém esse nome, pronto. Você está em Levítico, não, está em Levítico 21. Levítico 21. Acho que é Levítico 21, exatamente. Acho que está em Levítico 21. Pronto. Essa parte do não dareis a ninguém a minha glória, pronto, e o meu nome. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não dareis a ninguém a minha glória. Pronto, adiante. Falou-me que a Bíblia tinha sido completamente manipulada, e foi, obviamente. Aliás, eu estive lá uma semana, li o Despertador Explosivo 1 e 2 numa semana, são pouco mais de 800 páginas, 800 e poucas. Numa semana li o Despertador Explosivo 1 e 2 e surpreendido, fiquei extasiado com a informação que me chegou desde então. Porquê? Porque a informação que Henri partilha não é uma informação manipulada, não é uma informação falseada, não é uma informação que partilha mentiras, calúnias ou o que quer que seja. É informação que o Pai, que o Senhor, através dele, canaliza para nós. Obviamente que o Vaticano não só, e os padrecos, não só o sacerdócio mandou matar Jesus Cristo, não só o sacerdócio mandou matar o Jesus Cristo, também o sacerdócio manipulou, por exemplo, Hitler para cometer os crimes hediondos contra os judeus, por causa do livro secreto que havia dos falsos judeus.
Ou seja, houve ali uma manipulação muito estranha que ainda nem quero perceber bem. Continuando. Foi isso. Portanto, eu não comprei isto lá. Isto mandei fazer em Beauvais. Assim que se chega perto da Mairie de Beauvais, em França. Foi na segunda orivesaria do lado direito. Quem chega de autocarro, vira à esquerda. Foi a segunda orivesaria do lado direito. Não me lembro do nome. Era uma senhora, provavelmente oriunda da China, que era a proprietária do estabelecimento, e tinha a trabalhadora lá, que me garantiu que não teria qualquer mesinha. Pois, porque o problema destas coisas é que andar com um fio ao pescoço com mesinhas tem muito que se lhe diga, não é? Continuando. Mas a mesinha só pega a quem acredita. Adiante. Deram-me... É assim, que Deus me perdoe a soberba e o orgulho, mas deram um anel tipo este, que é porque era que só alguns discípulos ou discípulas é que têm. E eu acabei por perder mal cheguei a Portugal. Aliás, cheguei a Portugal, estava nas bombas de Gaia, como já disse, fui ao quarto de banho, lavei as mãos, sacudi, meti-me no carro, conduzi e pronto, nunca mais voltei atrás nem vi o anel. Entretanto, pedi para me mandarem um. E vocês acreditam que o anel teve que pagar impostos alfandegários mais... Eu paguei no total 250 euros, ou mais, já nem sei, por um anel de prata, vindo do Brasil. Por um anel de prata. Fora os quase 200 euros, salvo erro, que me fizeram pagar para trazer a literatura de INRI para Portugal, que eu ofereci a algumas pessoas, e como já disse, houve uma artista até que rasgou o próprio livro que eu lhe ofereci. Enfim, tenho vindo antes de ser convidado a visitar a Chácara de INRI, estava com bastante foco a ver os seus vídeos no YouTube. Na altura, ele entretanto, salvo erro, retirou alguns, que é para ir republicando à medida que se tornam, calma gatinha, relevantes ou afins. E eu via os vídeos, via, pá, tipo. E quanto mais me embrenhava no misticismo, inegável de INRI, mais e mais provas me estavam a aparecer, de modo a que, assim, as provas são feitas para ou passar ou reprovar. Não sei se não devo ter passado para ser convidado a visitar INRI. E como eu já disse, e que Deus me perdoe, e INRI também, havia, não era uma voz, mas havia um raciocínio que... Aliás, vou voltar atrás para vocês perceberem. As pessoas, houve várias pessoas que tentaram fazer mal a INRI. Houve 2 homens que o afogaram 3 vezes, salvo erro, 3 vezes que o afogaram. Afogaram numa fonte, ao ponto de INRI, 2 homens, portanto, afogaram numa fonte, e o INRI acaba por desfalecer. E eles, pronto, já está morto, viraram costas, vieram-se embora. E na altura que eles vieram embora, INRI dá um sopro de ar, vem à tona, e eles ficam, ui, não morreu? Voltaram a afogá-lo. Fizeram isto. À terceira vez,
fugiram a 7 léguas. Ou seja, da segunda vez tiveram mais tempo debaixo d'água, da terceira vez mais tempo debaixo d'água. Está tudo descrito no Despertador Explosivo 1 e 2. A vida toda de Inri toda, era bom, não era? Mas a vida de Inri, pontos-chave, estão todos explicadinhos no Despertador Explosivo 1 e 2. Que o Inri diz que é a porta do reino dos céus. Quem não ler o Despertador Explosivo 1 e o 2 não consegue aceder ao reino dos céus porque não anseia a verdade. E só quem anseia a verdade é que a conhecerá. Pode nem a conhecer, mas totalmente, porque a verdade é una, é tudo. Mas o não ansiar a verdade, basicamente, dá permisso à mentira que se apodere. Por isso, sempre ansiar a verdade, nunca mentir. Ou seja, esses dois homens que o tentaram matar, e os outros todos que lhe tentaram fazer mal, todos, sem exceção, já morreram. Muitos deles com mortes horríveis. Não foi só matá-lo ou tentar matar, foi ridicularizá-lo em público. Todos que o insultaram nas televisões nacionais do Brasil, seja em que forma for, todos pagaram bem caro a consequência de afrontar o primogénito de Deus. E essa realidade entoava na minha cabeça. E eu só dizia para mim, eu espero que nem sequer me passe a loucura de tentar lhe fazer o que quer que seja. E quando estive presencialmente com ele, houve uma altura, sozinhos, os dois, pá, no meio de uns arbustos ou canas de bambu, algo assim, bem altos. Estávamos só os dois, não estava ninguém à volta, tipo. Meio tipo assim, aquela. Ele traz-me para aqui, eu podia-lhe fazer o que quisesse. E depois pensei, fogo, se eu fizer o que quer que seja, vou pagar bem caro. Pronto. Basicamente uma justificação com o perdão que peço a Deus por sequer ter equacionado tamanha verborreia mental. Irracionalidade. Enfim. Continuando. E depois, como eu já disse, no último dia ou no penúltimo dia, perguntou-me se eu não queria lá ficar. Se eu não queria lá ficar para ser discípulo dele. Qual foi a minha resposta? Que Deus me perdoe. Eu prometi ao meu pai e ao meu tio que não abandonaria a minha mãe, a minha genitora. A minha mãe é mãe terra. A minha genitora só me carregou a carne, durante os 8 ou 9 meses que eu estive na barriga dela. E o Henry, aí também, nessa altura também me explicou que quando temos o primeiro sopro de ar, quando nascemos, é aí que o espírito incorpora o corpo. Portanto, qualquer mãe carrega o corpo. O espírito entra no primeiro sopro de ar. E está muito bem explicado por Henry. É irrefutável tudo o que ele diz. Tudo o que ele diz é irrefutável. Continuando. Foi somente a semana com maior paz, tranquilidade, harmonia, amor, genuinidade, ternura que eu alguma vez senti. É indescritível, é impossível colocar em palavras a sensação que eu senti na altura. É impossível. Eu estou a tentar descrever, obviamente, mas é impossível. Impossível, quer dizer,
sendo a realidade tudo, e sendo a nossa capacidade oral capaz de traduzir a realidade ou uma parte da realidade em palavras, o que eu senti na altura é impossível traduzir, pá, nem que faça um livro de 1500 páginas, quem me dera, mas nem que faça um livro de 1500 páginas só a explicar o período que lá estive. Foi uma semana. E continuando, Henry joga bilhar. Uma coisa que eu quero dizer. Em Brasil, em português do Brasil, chama-se boliche. Em Portugal chama-se bowling. O Henry, a primeira vez que foi jogar bowling, não fez senão strikes atrás de strikes atrás de strikes. Nunca jogou bowling ou nunca jogou boliche. Está filmado, pelo menos uma parte, quer dizer, eles já não filmaram desde o início, mas está na casa onde ele esteve a jogar. O melhor resultado de sempre em bowling, ou boliche, português do Brasil, o melhor resultado de sempre. Mas, sabem aquelas coisas que... Isto é um vídeo que também está na net sabem, de tipo, atirar aos bonecos para ganhar um peluche ou assim uma coisa qualquer. Havia uma coisa também que era mandar uma bola de basquete para um cesto. E quem acertasse no cesto fica com um peluche do tamanho XPTO. Um artista, Henry, manda aqui a bola para o cesto. Pá, mesmo, com todo o respeito, Henry, mesmo, e com todo o respeito aos sapateiros, mesmo a sapateiro, tipo, a pegar na bola, pá, nunca pegou numa bola de basquete, manda a bola para o cesto e a bola, à primeira. À primeira. Bem, e como isto há um monte de coisas. Henry joga bilhar, não é bilhar, é bilhar, tem a mesa não é snooker, é uma mesa diferente que ele joga, que eu gostava mesmo de fazer uma outra partida um dia com ele. Obviamente vou perder, mas gostava mesmo de um dia fazer uma partida com ele lá no bilhar. Continuando. Eu na altura, como eu vos disse, estava a ver uma série de vídeos sobre Henry e houve um vídeo que tinha lá o Padre Quevedo. E o Padre Quevedo, ignorante, diz assim a Henry: se tu és Cristo, dobra-me este dedo. E o Henry respondeu-lhe muito bem: eu não toco nesse dedo imundo porque sei perfeitamente onde esse dedo andou. Se é que me faço entender. E o Padre Quevedo já morreu, teve uma morte não muito simpática, pelo que ouvi dizer, tal como todos, sem exceção, que se fizeram passar por Jesus Cristo. Há um vídeo famoso no YouTube de um homem a passear nas ruas de Washington DC, salvo erro, de fraldas, com uma cabeleira, a cantar a música I Will Survive, mascarado de Jesus. Estão a filmar, bem, passa-lhe um autocarro por cima, morte imediata. Todos os que se fizeram passar por Jesus tiveram uma morte horrível, todos. E os que ainda estão vivos estão presos, estão aprisionados, estão encarcerados, estão loucos, estão... Henry, isto é importante. Henry, quando praticou o ato libertário, foi arrancar o bonequinho de Jesus da cruz na igreja em Belém do Pará, salvo erro, que estavam mais de 10 mil pessoas, ouçam, 10 mil pessoas dentro da igreja e cá fora, 10 mil pessoas. O clero, os padrecos,
Mandaram-no internar. Mandaram-no internar e ele foi preso no presídio de São José. Isto foi em 82. Em 29... Não. Em 28 de fevereiro de 82. E o Henry, portanto, esteve preso num hospício, numa prisão de assassinos, violadores e afins. Esteve preso num hospício, numa prisão psiquiátrica, onde saiu sem depender de nenhum advogado, ok? O tempo que lá teve 15 dias. Distribuiu bênçãos, através do pai, canalizadas por ele. Distribuiu bênçãos aos guardas, aos presos, aos jornalistas e a qualquer um que quisesse visitá-lo. Como eu disse, saiu sem depender de advogados. Houve mais de, salvo erro, 50 advogados que se ofereceram para o defender. Sabem o que é que o Henry disse? Se no dia que meu pai quiser que eu saia daqui não me abrirem a porta, esta parede cai. Na verdade, em 15 dias foi libertado. Foi analisado por uma junta psiquiátrica, não foi um psicólogo, nem dois, nem psiquiatras, foi uma junta psiquiátrica que o analisou durante os 15 dias e não havendo evidência psiquiátrica nele, nenhuma, a única coisa que conseguiram identificá-lo foi como superdotado. Foi libertado, ao final de 15 dias foi dado como superdotado. Tem a quarta... eles não se acreditavam que ele tinha a quarta classe. Porque da forma que o Henry fala, quer dizer, eu tive professores universitários que nem aos calcanhares lhes chegam em termos de cultura geral, transcendental e tudo mais alguma coisa. E só quando o Henry escreveu, tinha a terceira classe, salvo erro, só quando, ele não tem a quarta classe, não chegou a terminar, porque foi logo trabalhar. Quando o Henry escreveu uma frase, ou assim, algo do género, quando pediram para ele escrever num papel, é que verificaram realmente, bem, ele não estudou mais do que 3 anos. E fala, e falará, durante muito tempo, como o mais sapiente dos humanos vivo hoje em dia. O mais sapiente sem tirar nem pôr. E todos aqueles que o afrontam, mais tarde ou mais cedo, o karma cai-lhes em cima. Mais tarde ou mais cedo, mas cai forte e feio. E quanto maior a perversão das palavras opostas, maior o castigo. Posso-vos garantir. Continuando. As discípulas de Henry, 5 estrelas. Opa, umas simpatias. Os discípulos, pá, que coisa fenomenal. Pessoas muito queridinhas, pessoas muito humildes. Pá, ouçam-me, eu não cozinhei um dia. Faziam para mim todos os dias a comida. Não cozinhei um dia. Foram os discípulos que me fizeram a comida. Os discípulos tratam mais do trabalho manual, as discípulas tratam, e não só, obviamente, as discípulas tratam mais da parte administrativa, da organização, marcação de reuniões, encontros, falar com os jornalistas, pronto.
Vão jornalistas de todo o mundo visitar o INRI, Cristo. De todo o mundo. Da Ucrânia, da França, de Portugal. O INRI, quando veio cá a Portugal, também foi entre. Bem, vão jornalistas de todo o mundo visitar INRI. Pessoas de todo o mundo, veem os vídeos de INRI, vão ao site, ele tem um site em português, espanhol e inglês. O português é o mais completo, por uma questão de demora na tradução exímia textual do que está a ser dito. INRI não escreveu os livros, INRI ditou os livros e as discípulas escreviam e tomavam nota de tudo o que era ditado por INRI. Mais. INRI disse-me uma coisa também que eu achei engraçado, porque eu na altura também andava a comer bem, quer dizer, passava o dia a estudar o Despertador Explosivo 1 e 2. Praticamente não fazia muito exercício no tempo que lá estive. E era ler, deitado na cama, e comer. Pronto, acabei por engordar e não fumava. E o Henrique manda-me assim: olha, tens de ter cuidado, isto deixar de fumar, tens de cortar na boca, que senão. Mas eu saí de lá mais gordo que o que cheguei. Mais gordo, bem mais gordo, mais 2 ou 3 ou 4 quilos mais gordo que o que cheguei, em uma semana. Mas também foi, como reitero, estive a estudar, foram 800 páginas numa semana. Numa semana não, foram, portanto, o primeiro dia pouca coisa li, mas li alguma coisa, e no último dia já tinha lido tudo, portanto, tinha acabado no dia anterior. E pronto. Mais, deixem-me ver o que é que tinha. As bananeiras, tinha galinhas. Uma coisa super interessante, e eu promovo sempre o veganismo. O Henry disse-me: nunca, mais ou menos, não deixes de promover o veganismo, porque é a cultura mais equilibrada dado o número da população mundial. Não dá para não sermos vegan. Se toda a gente decidir comer peixe, o peixe do mar desaparece em menos de um ano, 2 anos no máximo, desaparece o peixe todo do mar. Para produzirmos a carne, estamos a destruir a Amazónia toda para produzir soja, para alimentar o gado, para alimentar os humanos, em vez de termos os nutrientes diretamente, porque 1 kg de carne consome 15 kg de cereais e 15 mil litros de água potável, para terem noção. Portanto, o Henry disse-me, mas falámos, não foi ele que me falou, pediu para uma das discípulas, que eu não me estou a lembrar o nome dela, me explicar, acho que foi a Núbia também, porque foi assim, o Henry tinha lá umas colmeias, e eu, mas faz colmeias? Você produz mel? Eu sou vegan. Ela vai-te explicar como é que nós fazemos. Como é que ele fez? Regra geral, os apicultores agarram nas abelhas rainhas, cortam-lhes as asas para elas não poderem fugir da colmeia, ou seja, são prisioneiras do apicultor, e reproduzem as obreiras, porque as obreiras vivem no máximo 40 dias, reproduzem as obreiras para captarem o mel, e depois roubam 70, 80% ou mais do mel que as obreiras produzem, e dão para o consumo humano, vendem, fazem dinheiro e afins. Uma inconfidência, sendo eu vegan. O vegan, antes de mais, destacado pela sociedade vegan, pela Vegan Society, basicamente está explicado em causar o menor dano possível aos animais. Reitero, o menor dano possível. Se não causarmos dano
acima do mínimo, perfeito. Por exemplo, ninguém é vegan a 100%. Como é que eu vos dou o exemplo? Vamos andar na rua, está uma formiga a passar, não vimos, calcamos. Estamos a cavar a terra para produzir plantas, vai uma minhoca, um escaravelho. É o menor dano possível. Outra coisa é desbravar a Amazónia para produzir soja, para produzir animais e mais e pronto. Não tem nada a ver. Continuando a história do mel. Comi o melhor mel do mundo. Que os vegetarianos me perdoem. E os veganos. Comi o melhor mel do mundo. E então a discípula contou uma história do mel. Que é... Deus disse a Henry para construir as colmeias lá numa determinada parte da chácara dele. Da Soust. O Henry não tem nada, não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada em nome dele. Não é como os padrecos que recebem salários, têm ouro em nome deles, casas que ninguém sabe. Bem, adiante. Os pastorecos, então, considerados os homens mais ricos do mundo, das iurtes e não sei o quê. Bem, adiante. O Henry não tem, não tem nada em nome dele. Continuando. As abelhas... ele construiu as colmeias e as abelhas foram as abelhas mães e as obreiras, as abelhas rainhas e as obreiras foram, depositaram-se nas colmeias e ainda estão lá hoje em dia. Não foram chamadas, não foram capturadas, não foram cortadas asas, nada. Eu depois pergunto à discípula, mas então nós roubamos o mel das abelhas. E ela só me diz assim: repara, na natureza, os animais, por exemplo, nós temos o conhecimento dos ursos, que vão às colmeias e comem uma parte do mel, por exemplo. E ela então explica-me assim: se ninguém tirar o mel, um bocadinho, 10 ou 20%, no máximo, da colmeia, as borboletas, os insetos invadem a colmeia e destroem a colmeia. Bem diferente de roubar 80, 90% do mel que a colmeia produz, cortar as asas à abelha rainha e escravizar aquela população. Bem diferente. Portanto, o menor dano possível, isto é o menor dano possível. Não sofrem abelhas. Ouçam, eu estava no meio das abelhas, elas não me picaram nem a mim, nem a Henry, nem a ninguém. Nem a ninguém. Estávamos lá no meio, eram 4, 5 colmeias, algo assim. Olha, eu não fui picado nenhuma vez. Aconteceu uma coisa esquisita. Por acaso aconteceu uma coisa esquisita. Que foi, quando eu comi o mel, eu estive lá 2 ou 3 dias sem comer o mel. No dia que comi o mel, nessa noite, meus caros, fui picado pelos mosquitos, que foi uma coisa doida. Não sei qual foi a relação, contei a Henry isto. É engraçado. Talvez o açúcar atraia os mosquitos. Eu, como hoje em dia praticamente não como açúcar, também praticamente não sou picado por mosquitos. Mas quando como açúcar, sou picado por mosquitos. Por exemplo, sou picado, não há hipótese. Estou a dormir à noite, acordo à meia da noite com uma picadela de mosquito. Se não comer açúcar, não sou picado por mosquitos. Ponto final. E o mel, obviamente, é doce, não é? Mas isso carece de comprovação científica e a seu tempo há de haver alguém que se vai dedicar a isso. Bem, já estou a falar há quase 55 minutos. Vamos tentar pôr assim um remate, que é para isto não ficar muito enfadonho. Agora até me perdi. Portanto, acabei por não conhecer os cães que lá estavam.
na chacara de Inri, porque eles depois eles à noite passeavam ali pela chacara toda e depois durante o dia eram fechados, que era para as galinhas e os pintainhos e não sei o que, andarem ali a passear. Com vossa licença, reitero, se não fumem, nunca fumem. Se fumam, deixem de fumar. À parte, já vi várias pessoas dizerem que leram o livro Como Deixar de Fumar e no momento que acabam o livro nunca mais pegaram no cigarro, por exemplo. Continuando. O Henry também não tomou as vacinas. De vez em quando constipa-se, coisa pouca, mas assim, uma gripezita, nem é uma gripe, é uma coisa subtil. Eu, por exemplo, não me constipo há anos. Outro dia apanhei um resfriado, pouco mais de 24 horas, pouco mais. E foi porque apanhei bastante frio durante a noite. Estava de... exatamente, foi um artista que não me abriu a porta. Eu estive lá fora, eu tinha-me esquecido da chave. Tinha-me esquecido não, roubaram-me o casaco numa discoteca, num bar aqui no Porto. E eu estive lá fora de casa, na varanda, na rua, durante a noite toda. Cheguei, eram 2, 3 da manhã, estive até às 10 da manhã ou até às 7 da manhã. Foi a hora que abriu uma padaria aqui ao lado no Carvalhido. Depois fui para lá, tomei um café ou dois e não sei o quê. Até o gajo se lembrar de me ligar, quer dizer, ele nesse dia dormiu para aí 15 horas. É, coitadinho. Enfim. Continuando. E mais. Pá, foi surreal. Uma coisa que o Henry também disse. A Bíblia, como e diz várias vezes, é um livro de letras mortas, repleta de lendas, fábulas, parábolas, metáforas e até charadas, que apenas e somente com a anuência, com a permissão, com o permisso de Deus, alguém consegue compreender o que lá está escrito. Porque se qualquer pessoa que vá ler a Bíblia sem o consentimento de Deus para perceber bem o que lá está, vai desatar a fazer asneiras. Ponto. Ponto. E explica isso muito bem. Pronto, continuando. Pá, é como eu vos digo, foi a altura mais incrível da minha vida, o tempo de maior harmonia, maior paz, maior bem-estar, que eu troquei pela minha genitora, pela sua segurança, e acabei por estar num pantanal com porcos em todo lado, com um odor fétido, a corrupção, a pedofilia e afins, que até me dá náuseas só de pensar nisso. E pronto, olha, foi a minha paga, é o meu karma por ter rejeitado ser discípulo de Henry. Mas ainda hoje promovo a causa e sempre, enquanto for vivo, a promoverei e, como eu costumo dizer e reitero, que eu não viva um único segundo à face da terra que não seja para servir o Senhor. Um único. Que me tirem a tosse imediatamente quando eu deixar de o servir. Obviamente que a espada de 2 gumes é o cordeiro e o leão de Judá. O cordeiro que acarinha e o leão de Judá que castiga quando é necessário. Que é a língua. É a espada de 2 gumes. Portanto, eu sei perfeitamente, não digo abençoar, que não sou eu que abençoo, quanto muito o Pai abençoa, mas sei perfeitamente acarinhar e castigar com a língua. Perfeitamente. Há pessoas que só sabem castigar, mas isso é outra coisa. E pronto, e olha, está basicamente passada 1 hora. Leiam
toda a nomenclatura, toda a literatura de INRI em www.inricristo.org.br em português, .org só em inglês, .org.es em espanhol. São necessárias traduções para todas as línguas. Quem quiser que fale diretamente com a assessoria através do e-mail henricristonaweb@gmail.com. Podem fazer perguntas diretamente a INRI. Aos domingos, INRI responde a qualquer pergunta de qualquer internauta. Não há nenhuma pergunta que seja arrumada para canto. Nenhuma. São todas respondidas. E para além de serem respondidas, não têm dogmas, como os ditos religiosos fazem. É o dogma da nossa fé. Aquela treta de que Jesus foi de carne e osso para o céu. Sem dogmas, sem sofismas, sem mentiras, sem calúnias, sem nada. A verdade pura e dura. Pura e dura. E pronto, e com isto vou terminar esta pequena relembrança da minha visita à chácara de INRI, à Nova Jerusalém, sediada em Brasília, no Distrito Federal do Brasil. Foram tempos incríveis. Uma vez mais, agradeço a INRI, agradeço às discípulas e aos discípulos pela tão cordial forma como me receberam. Foi inacreditável. Agradeço-vos do fundo do coração e espero que nos vejamos em breve. A todos uma boa noite, fiquem com Deus e que façam um esforço para cumprir. Só vos peço duas coisas e o resto vem depois. O que está em João 8, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Ninguém chega à verdade senão a ansiar. E o que está em Mateus 6, capítulo 6, portanto, versículo 6, que foi o que Jesus disse, foi por essa razão que o mandaram matar. Que foi, tu quando orares, fecha-te no teu quarto, mais secreto, fechada a porta, ora ao teu Deus, ora ao teu Pai, Senhor e Deus, em segredo, Ele vê o que se passa e te abençoa. Não mandou ninguém ir para as sinagogas, para os templos farisaicos, para igrejas, para nada. Tanto que se as igrejas cumprissem o que Jesus tinha dito há 2000 anos atrás, tinham um quartinho para cada fiel para ir rezar, e não faz. Juntam todos ao monte, tudo junto e misturado, tudo aos berros, a rezar as blasfémias, Santa Maria Mãe de Deus, como se Deus tivesse mãe. Bem, blasfémias não faltam na igreja, mentiras. Não fossem eles subscritores do maior mentiroso da história, foi Paulo, o maior mentiroso, ainda lhe chamam de São Paulo, coitado. O maior mentiroso da história foi beatificado. Por quem? Pelos mentirosos, pelo lobo moro, que representa... bem, não vou juntar esta informação aqui, porque isto era para falar de INRI. Continuando. INRI é inacreditável. Os seus discípulos e as suas discípulas são inacreditáveis. E não há palavras, reitero, para descrever a magnitude transcendental que eu senti quando lá estive. Passem bem, façam as perguntas a INRI, disponham, façam perguntas a mim, mas nada como ir beber à fonte. E há aquela velha máxima: podemos levar o cavalo ao rio,
mas só o cavalo é que decide se vai beber água ou não. E arrematando, também no site e no Despertador Explosivo 2, há a parábola dos diamantes. Leiam a parábola dos diamantes, que representa muito bem as camadas de conhecimento que se vão assentando umas atrás das outras até alguém atingir a coroa do conhecimento, que é o que Henry partilha. Henry partilha a coroa do conhecimento através da filosofia da liberdade consciencial. E como chegar lá? Somente, única e exclusivamente, através do conhecimento de todos os seus ensinamentos. Que é isto que explica a parábola dos diamantes. Fiquem bem, uma boa noite e sejam o mais felizes, verdadeiros, genuínos, puros, altruístas, bons, verdadeiramente bons, dignos de sermos chamados humanos e filhos de Deus. Porque filhos de Deus qualquer um pode ser, qualquer um o é, mas são poucos que o assumem. Tenho dito, passem bem, uma noite feliz, o meu nome é Luís. Fiquem bem.